Buenas. Nesta sessão, nós vamos falar de algumas funções que a gente pode utilizar no Google Sheets e também no Excel. Afinal, os dois têm uma grande compatibilidade, para não dizer quase 100% de compatibilidade entre si, até para você passar as planilhas de um lugar para o outro. E são algumas funções básicas, algumas funções do dia a dia. E em outras sessões, nós vamos focar em algumas funções específicas, por exemplo, para busca de dados, trabalhar com textos, com datas, algo mais específico. Então, vamos começar? Eu já abri aqui o Google Sheets, como vocês estão vendo, e já tem alguns dados aqui de gastos, de orçamento pessoal, só para exemplificar. E como nós já tínhamos visto nas outras sessões, então vamos começar a brincar com esses dados. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou posicionar a célula aqui embaixo desses vários valores. E no Google Sheets, nós temos esse sinal aqui, esse sinal da somatória, é um sigma maiúsculo aqui em grego. Se eu clicar aqui, ele abre uma série de funções já disponíveis. Então, algumas mais utilizadas costumeiramente, e ele já costuma gravar o que cada um usa. E aqui, divididos por categoria. Então, ele tem categoria todas, que ele chama analisador, banco de dados, consulta, data, engenharia, e aí vai, financeiro. E por ser do próprio Google, tem algum grupo de funções específicas do Google. O Excel também tem algo parecido, com algumas funções específicas da Microsoft. E aqui do Google, por exemplo, tem coisas interessantes como consultar o Google Finance ou traduzir textos. Então dá para incrementar bastante as planilhas. E eu posso usar ou clicar aqui, por exemplo, vou clicar aqui em Soma. Ele já abre a função. Então já digitou aqui, ele já fez todo esse trabalho. Já diz quais são esses parâmetros que eu tenho que colocar. Então eu posso, por exemplo, colocar um intervalo aqui, mais outros valores à parte, e ele dá outros detalhes. Eu vou fechar aqui essa janelinha e eu vou marcar aqui. Eu clico com o cursor no início do intervalo e vou arrastar aqui com o cursor até esse final do intervalo. Vejam que ele já dá uma prévia desse resultado. Eu posso continuar mexendo nesses valores, eu posso vendo essas prévias aqui. Isso é muito interessante porque às vezes você não quer inserir uma função aqui para sempre, mas você só quer escolher um determinado intervalo de dados que você quer expor. Então, por exemplo, eu só quero ver até onde dá R$ 1.000. Chega até aqui, então se eu colocar mais uma linha, ou eu quero ver qual que é o total aqui de gastos no mês de fevereiro, sem pôr o total aqui. Eu já sei que dá 790. Se eu der um Enter aqui, pronto. Já está aqui o total. Vou até escrever aqui. Uma outra coisa legal aqui do Google Sheets é que eu posso também escrever em português, então posso escrever igual e soma, abre parênteses, e já escolhi aqui os valores que eu quero somar. Aqui no caso, deixa eu editar essa célula, eu só coloquei o mês de fevereiro, então eu vou esticar aqui, sair da célula, então vou marcar esse intervalo aqui e eu vou querer pegar aqui até 16, pronto. Então, eu aqui digitei em português o soma, e eu posso também fazer isso escrevendo em inglês. Então, se eu estiver usando a versão tanto português como inglês, na verdade o Google Sheets é uma só, mas se ele reconhece que você está usando em português ou inglês, ou se você já sabe, já está habituado a usar os comandos em português ou em inglês,
Para ele é indiferente. Você usa o nome aqui. Então, eu vou colocar aqui sum, que é soma em inglês. E dou Enter, pronto. Aliás, ele depois vai converter para o idioma que você está usando aqui na planilha. Mas reparem que eu usei o termo em inglês e ele aceitou tranquilamente. A função soma faz isso daqui. Então, eu posso usar também, colocar valores nela. Então, 12, ou melhor, 12 ponto vírgula 15 ponto vírgula 78. E aí somar isso com o que eu já tinha somado antes. Então, faço isso, dou Enter, ele já somou aqueles valores com o valor que eu tinha dado anteriormente. Uma outra coisa legal, eu vou apagar aqui só para... Eu marco com o cursor e apago aqui clicando Delete. Quando eu digito aqui um igual, que é o sinal que o Google Sheets, assim como o Excel, também usam para saber que aí está vindo uma função, o Google Sheets ele já tem aquele mecanismo de inteligência artificial que a gente já comentou, ele já analisa os dados e já faz uma sugestão. Então ele fala, olha, pela carinha desses dados, ou você faz uma soma ou você usa uma média. Não somente eu, mas ele olha o que as pessoas usam no geral e já faz sugestão. Então, por exemplo, ele pode falar, olha, legal, é a soma, mas eu quero usar a média. Então ele já vai, eu já uso essa sugestão dele, já tem aqui a prévia do valor e pronto. E aí, como nós vimos, eu vou marcar aqui, vou formatar só para ficar bonito, aumentar não, diminuir o número de casas. Então tá aqui, e aqui eu vou escrever a média. Então pronto, eu tenho aqui, clicando o F2 para abrir a célula, isso também vale no Excel. Por isso a transição entre os dois, Google Sheets e Excel, é muito simples. Eu já abri aqui a fórmula, eu já tenho a média de gastos, e aqui eu tenho a soma. Eu posso fazer coisas diferentes. Eu posso, por exemplo, existe o média C. Então, eu clico aqui nesse média C, e aqui tem essa ajuda, esse ponto de interrogação. Clico nele, ele já está me dizendo aqui, ó. Olha, o que eu faço? Eu dou aqui, tem um intervalo de critérios, o critério e o intervalo da média. Então, o que é isso? Eu quero saber, por exemplo, quanto eu gasto em água. Esse aí eu vou marcar o intervalo de critérios. Então, o critério seria os dados que eu quero comparar, quero analisar, quero escolher o consumo de água. O segundo parâmetro é o critério. O critério eu quero que seja água. Então, para isso eu faço o seguinte, abro aspas, escrevo água, e eu tenho que escrever água da maneira que está aqui, senão ele não vai encontrar. E aqui o ponto e vírgula, o valor que ele quer que ele calcule a média. O intervalo da média são esses dados aqui que eu quero que ele calcule a média. Então, e que tem que ser dados paralelos aqui, senão eu vou calcular a média errada. Pronto, está aqui. Então, a média de água. Então, legal. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, que eu gasto em média mais com água do que a média dos meus gastos gerais. Essa é uma função bastante legal, principalmente quando eu tenho várias categorias aqui que eu quero analisar, ou quero analisar a evolução. A mesma coisa, eu tenho funções similares. Eu quero... Deixa eu continuar aqui. Outra função legal é a função de contar. Então, eu posso contar valores, contar espaços vazios, células vazias. Eu posso contar números, então eu quero só, dentro de um intervalo de dados, eu quero só contar os números que tem lá dentro.
Então, eu posso, dentro de um intervalo, ter valores numéricos, posso ter textos. Então, fala, só que me conta o que é número. A função conte valores, ela vai contar somente, ele vai contar todos os valores que tem lá, sejam numéricos, sejam texto, ou sejam outros diferentes. E também tem o conte C. Então, por exemplo, vou clicar aqui no conte C. E aqui no conte C também. O primeiro parâmetro é o intervalo, o segundo parâmetro é o critério. Então, o intervalo eu vou colocar aqui. E aqui o parâmetro. E aqui eu quero saber o que tem de água. Então, eu quero saber quantas vezes vai aparecer contas de água, ou tiveram contas de água. Então, aqui, número de contas de água. Vou aumentar aqui a coluna, só para a gente só ficar mais claro. Pronto. Então, tá aqui. Eu usando a função aqui, ó, o conte C, para selecionar aqui dentro desses valores só aqueles que têm água. E aí eu posso fazer a mesma coisa para energia elétrica, conceito de porta, ou fazer isso por categoria. Tem várias alternativas aqui. Dentro, o que não faltam aqui são funções. Então, antes de você inventar muitas vezes algum cálculo mais complicado, sofisticado, dê uma olhadinha nas funções disponíveis, porque não faltam alternativas. O que muitas vezes acontece é que você vai ter que, para conseguir certos resultados que você está querendo, você vai ter que combinar funções. E isso a gente vai ver e é algo bastante comum também. Então, por exemplo, vou aqui usar aqui uma função de data. Vou colocar aqui, ó, mês. E aqui, a função que é o mês, aqui, ó, função mês, vou clicar nela, e aí eu clico na data. Esse é o único parâmetro. Então, o que faz a função mês? Ele pega alguma data e dessa data aqui ele vai dizer qual que é o mês lá dentro. Então, aqui, ó, mês 2, e aqui clico e arrasto para baixo, está cada um desses meses. Então, por exemplo, eu quero calcular aqui a média de um determinado mês. Então, a média de fevereiro. Então, o que eu faço? Então, eu vou apagar aqui e vou trocar pela média, pela função média C. Depois tem a média C, que eu posso colocar mais de um critério para calcular essa média. Então, isso a gente vê mais adiante. Pego aqui a média C. O intervalo de critérios é aqui, ó, é onde ele vai aplicar o critério. Então, são esses meses. Aqui, o critério eu quero que seja igual a 2. Então, eu vou colocar aqui o valor 2. E aqui, o critério de valor, eu marco esse aqui, esses meus valores, fecho o parênteses na função, está aqui, ó. Então, a média de gastos em fevereiro foi 112,86. Vejam que eu não preciso fazer isso o tempo todo. Então, eu posso, por exemplo, sofisticar aqui. Então, por exemplo, escolha o mês. Então, eu posso colocar aqui mês 2. E agora, vou mudar aqui de média de fevereiro para média do mês. E aqui nessa fórmula, eu vou trocar esse valor 2 e vou clicar aqui nesta célula, na célula E1, onde está o mês escolhido. Pronto, opa, deu algum erro aqui. O erro é que não apaguei aquele 2 ali. Eu cliquei na célula, mas não apaguei o valor. Pronto, agora está corrigido. Agora veja aqui.
Clico aqui na escolha do mês, eu vou mudar o mês de 2 para 3. Repare o que vai acontecer aqui na média do mês aqui embaixo. Ela mudou. Pronto. E aí eu posso voltar aqui para 2, ele já recalcula novamente. E aí a gente pode ter uma planilha bastante flexível. O legal das planilhas, ou melhor das funções, é você parametrizar. Isso quer dizer, escolher um lugar onde você coloca certos parâmetros que você pode alterar à vontade e as fórmulas vão se ajustando a isso. O ideal é sempre as fórmulas terem referências às células, que aí conforme você vai alterando, elas vão já alterando seus valores, vão recalculando com esses novos parâmetros. Isso é melhor do que você já deixar fixo dentro da fórmula, ou melhor, da função, algum número, como a gente tinha feito antes. Então, da maneira anterior, se eu quisesse calcular a média do mês 3, eu tenho que vir aqui na função ou na fórmula, pegar, mudar de mês aqui de 2 para 3 e calcular novamente. Da maneira que a gente fez agora, não. Altero aqui o valor do mês e foi recalculado. Então, nós já vimos aqui a função de soma, também tem o soma C, a média C, tem a contagem de valores, ou o conto C também, função de mês. Assim como a função mês, também tem a função dia, tem a função ano, que a gente pode usar isso daqui para montar os nossos controles. Muito bom, pessoal. Foi uma primeira versão aqui da aula sobre funções, para a gente começar a conhecer mais o que pode ser feito, e isso vai ampliando conforme a gente vai conhecendo mais funções e mais utilidades. Tá bom? Até mais.